Olá, sejam bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. É isso aí, mergulho profundo. Vocês trouxe alguns trechos do livro The Essential Path, da Neale Donald Walsch. Sim. E estão super animados para explorar as ideias mais importantes e instigantes com vocês. Então preparem-se para questionar crenças, para descobrir a verdadeira natureza da humanidade. Isso aí. E se aventurar em decisões, quem sabe até ousadas. Ousadas, com certeza. Para começar, o Walsch coloca a gente, diante de um problema. Ele fala que a humanidade nem sabe qual que é o seu maior problema. Essa é a grande questão, né? A gente tá perdido, né? A gente tá perdido. Sem saber para onde ir. E essa falta de clareza, né, de saber qual que é a raiz da questão, nos leva a um ciclo vicioso de alienação e culpabilização do outro. Entendo. Sempre buscando um bode expiatório para os nossos erros, né? Sempre apontando o dedo para fora. E o Walsch usa uns exemplos bem fortes para ilustrar isso, né? Sim. Ele fala, por exemplo, do paradoxo da fome infantil num mundo onde o desperdício de alimentos é abundante. Como pode, a gente ter tanta fartura, mas ao mesmo tempo tanta miséria? É um paradoxo, né? Difícil de entender. E ele também cita um tweet, do estrategista político Brad Todd, que fala sobre essa ruptura cultural, principalmente nos Estados Unidos, sim? Essa polarização, essa divisão entre nós e eles, que é um sintoma dessa alienação. Sintoma que a gente está falando. E o Walsch vai além, Ele critica as soluções tradicionais que a gente costuma aplicar para esses problemas. Soluções tradicionais. Tipo força política, econômica, militar. Ele considera tudo isso, a tentativa de encobrir o sintoma, sabe? Colocar um curativo numa ferida profunda. E ele usa até umas palavras fortes para descrever essas táticas, né? Ele fala que elas são primitivas, insanas. Porque não se propõem a investigar e solucionar a causa raiz dos problemas. A causa raiz. E aí que a gente entra no ponto central do livro. Ok. O problema, segundo Walsch, é espiritual. Espiritual. A forma como a gente entende a vida, a morte, o nosso lugar no universo, molda todas as nossas ações, decisões. Tudo. Que interessante. Ele destaca duas crenças predominantes, Raiz. Sobre a vida após a morte, a existência eterna e a inexistência. Essa inexistência. E o interessante é que, segundo ele, ambas as crenças, ou até mesmo a falta de crença, acabam moldando a forma como a gente estrutura a nossa sociedade. Nossa, que interessante. Influenciando a política, a economia, as relações, tudo. Bacana. Ou seja, a forma como a gente enxerga essa vida espiritual, ou a falta dela, tem consequências reais na nossa vida prática. Consequências reais, né? Reais. No dia a dia. E aí o Walsch, ele nos desafia, Aqui. a questionar essas crenças. A questionar. Por mais arraigadas que elas estejam. Mesmo aquelas que a gente tem certeza. Eu uso uma analogia interessante para ilustrar esse ponto. Imagina se a gente se recusasse a questionar aquelas antigas teorias científicas, Tipo a Terra plana, o geocentrismo, o progresso seria impossível, É verdade. Se a gente se agarrasse cegamente a ideias ultrapassadas. Isso faz sentido. É como insistir em usar mapas antigos para navegar num mundo que está em constante transformação. A gente precisa se atualizar, E aí ele leva a gente a refletir, Se a gente é capaz de questionar e atualizar nossos conhecimentos em outras áreas da vida, por que não fazer o mesmo com as crenças sobre Deus, a vida e a morte? Por que não? Não seria natural que elas também evoluíssem? Faz sentido. Com o tempo, Com a nossa própria evolução. É como você falou, A gente se atualiza em outras áreas, por que não nessa também? É um convite a abrir a mente para novas possibilidades. Questionar os dogmas. Buscar uma compreensão mais profunda da nossa própria existência. É um mergulho interior. E esse questionamento nos leva ao cerne da questão. Que seria? A raiz do problema. A raiz do problema. Que o Walsch chama de suposição da separação. Suposição da separação. Interessante. E esse conceito parece ser crucial para entender a proposta do livro. Você poderia explicar melhor para a gente o que significa essa suposição da separação? Claro, a suposição da separação, na verdade, é a crença de que nós estamos separados de Deus
do universo e uns dos outros. Separado. É como se a gente enxergasse a realidade como um conjunto de peças isoladas sem conexão. E o Walsh argumenta que essa visão fragmentada do mundo está na raiz de grande parte dos nossos problemas. Entendi. Ele usa até os termos teologia da separação e cosmologia da separação, para ilustrar como essa crença se manifesta, né? Em várias áreas da vida. Em várias áreas. E como que funciona isso? A teologia da separação seria essa ideia de um Deus distante, separado da criação, o que leva, né, a um sentimento de abandono, de orfandade espiritual. E a cosmologia da separação nos coloca como seres isolados, competindo uns com os outros por recursos limitados, num universo frio e indiferente. Nossa, que triste. É. E essa visão de mundo, né? Baseada na separação, inevitavelmente leva a comportamentos destrutivos, né? A competição desenfreada, busca incessante pelo poder, a exploração do próximo. É como se a gente estivesse preso num jogo de soma zero, onde o ganho de um significa a perda do outro. É tipo, um leva vantagem em cima do outro. Exato. E a colaboração, a empatia, compaixão, se tornam impossíveis. É, porque a premissa básica é que a gente está separado sozinho num universo hostil. Sozinho. E para ilustrar como essa percepção de separação pode ter surgido na mente humana, o Walsh, ele conta uma história hipotética fascinante. Uma história. Ele nos leva de volta aos primórdios da civilização, imaginando nossos ancestrais reunidos ao redor de uma fogueira. Que legal! É uma cena rica em detalhes e simbolismo, né? Imagino. Naquela época, a vida era uma luta constante pela sobrevivência, né? A escuridão da noite, os perigos da natureza, a imprevisibilidade do mundo. Tudo era muito mais intenso. E em meio a tudo isso, surge a percepção de algo maior, mais poderoso que o homem. Ou outro. É como se a vastidão do universo e a força da natureza despertassem nos nossos ancestrais um misto de fascínio e terror. Nossa. E esse medo do desconhecido, do outro, pode ter dado origem às primeiras formas de religiosidade. Interessante. A religião surge como uma tentativa de aplacar a ira do outro, de controlar o incontrolável. De buscar proteção e segurança no mundo hostil. Faz sentido. E essa busca por segurança, muitas vezes, se traduz em rituais, sacrifícios e sistemas de crenças que reforçam a ideia de separação. A gente cria mecanismos para tentar se proteger, né? E o Walsh questiona também a crença de que o instinto básico da humanidade é a sobrevivência. Ele argumenta que se a gente olhar para os exemplos mais nobres da nossa espécie, a gente vai ver que a compaixão e a conexão são forças muito mais poderosas. Que interessante. Ele usa exemplos como o de um pai que arrisca a própria vida para salvar um filho de um incêndio ou de um estranho que se coloca em perigo para ajudar alguém em necessidade. Atos que desafiam a lógica da autopreservação, né? E revelam uma força motriz muito mais profunda. É como se, em momentos cruciais, a gente transcendesse a individualidade e se conectasse com algo maior, com a essência da humanidade. Qual? Que reside em cada um de nós. Exatamente. E essa conexão, essa compaixão, Nenata, é o que o Walsh considera o verdadeiro instinto básico da nossa espécie. Essa é uma visão otimista da natureza humana, né? Que nos coloca como seres capazes de amor, altruísmo, compaixão. E aí nos leva a questionar, né? Se a gente é capaz de tanto amor e sacrifício, por que a gente insiste em viver num mundo de separação, competição e conflito? Por quê? É a pergunta que fica, né? E aí ele nos convida a uma profunda reflexão sobre a nossa identidade. Eu levo a questionar. Somos seres físicos ou espirituais, manifestando-se fisicamente. E uma pergunta? E se a gente for seres espirituais, qual o propósito da nossa existência nesse plano material? Qual o propósito? Ele explora as duas perspectivas, né? Mostrando como cada uma muda a nossa experiência de vida. E a forma como a gente interpreta o mundo. Sim. Se a gente se vê apenas como matéria, a vida se torna uma busca incessante por prazeres e satisfação material sem um propósito maior. Mas se a gente se reconhece como ser espiritual, a vida ganha um novo significado. Um novo significado.
a gente passa a buscar algo além da satisfação dos desejos materiais, ansiando por conexão com algo maior, por um propósito que transcenda a nossa individualidade. É como se a gente abrisse os olhos para uma nova dimensão da realidade, né? Onde a matéria é apenas uma manifestação de algo muito mais profundo e complexo. A nossa essência espiritual. A nossa essência. E o Walsh vai além, né? Ele nos leva a questionar se somos entidades separadas ou uma única essência manifestando-se individualmente. Essa é outra dicotomia que molda profundamente a nossa experiência de vida. Se a gente se vê como entidade separada, a solidão, a competição, o medo se tornam inevitáveis, a gente passa a viver num estado de constante comparação, disputa, buscando afirmar a nossa individualidade em detrimento dos outros. Mas se a gente reconhece que somos parte de uma única essência, a compaixão, a colaboração e o amor se tornam a base de todas as nossas relações. Que lindo! A individualidade não se dissolve, mas passa a ser vista como uma expressão da unidade. Entendi. Como uma onda que faz parte do vasto oceano. É uma bela analogia, né? É uma mudança de paradigma profunda, né? Que nos leva a enxergar a interconexão entre todas as coisas. A reconhecer a centelha divina que reside em cada ser humano. Sim. Independentemente das diferenças. E essa percepção de unidade, essa consciência da nossa natureza essencial, é a chave para superar a alienação, o medo e a violência que permeiam a nossa sociedade. A gente precisa dessa chave. Você acredita que essa mudança de perspectiva, esse despertar para a nossa verdadeira natureza, é o caminho para a cura individual e coletiva? Que legal. É como se finalmente a gente tirasse as lentes da separação e enxergasse a realidade com os olhos da unidade, da compaixão e do amor incondicional. É uma proposta transformadora. Mas, é claro, essa ideia de unidade pode gerar algumas dúvidas, né? Principalmente quando a gente pensa nos desafios, nos conflitos que a gente enfrenta no mundo. É verdade. Mas a gente vai explorar essas questões na próxima parte do nosso mergulho. Isso. Aprofundar a análise do The Essential Path. Até lá. Até lá. E aí, pronto para continuar a nossa imersão no The Essential Path? Com certeza. Tenho certeza que você está cheio de reflexões aí sobre essa ideia de que a suposição da separação é a raiz de tantos problemas, né? Muitas reflexões. E confesso que fiquei bastante intrigado com aquela afirmação, né, de que todo ato, mesmo os mais terríveis, é um ato de amor. Como é que a gente pode entender algo assim? Essa é uma ideia desafiadora, sem dúvida. Mas o Walsh nos convida a olhar além da superfície, sabe? A buscar a motivação por trás das ações, por mais distorcidas que elas sejam. Então, até mesmo atos de violência, de crueldade, teriam sua origem em alguma forma de amor. Exatamente. A questão é que o amor pode se manifestar de formas muito diferentes. E nem sempre essas formas são saudáveis ou construtivas. Pense, por exemplo, num ditador que oprime seu povo. Ele pode estar agindo movido por um amor distorcido pelo poder. Pela crença de que está conduzindo a nação para um futuro glorioso. Mesmo que isso signifique sacrificar a liberdade e o bem-estar do povo. Um pai que abusa do filho, acreditando que a violência é a forma correta de educar e prepará-lo para os desafios da vida. É um amor equivocado, sem dúvida. Mas ainda assim uma forma de amor. É difícil de engolir essa, né? São exemplos extremos, mas que ilustram como o amor pode se manifestar de formas doentias e destrutivas. E entender essa dinâmica é fundamental para a gente romper esse ciclo de violência e criar um mundo mais compassivo. Em vez de simplesmente julgar e condenar, né? Walsh nos convida a ter compaixão, a tentar entender a dor por trás da violência. Exatamente. É como ter compaixão por uma criança, sabe? Que age de forma impulsiva, sem entender as consequências dos seus atos. Não significa concordar com a violência, mas sim reconhecer a humanidade do outro, mesmo em seus momentos mais sombrios. Pelos exemplos do Papa João Paulo II, né? Que perdoou o homem que tentou assassiná-lo. É um ato extremo de compaixão, de amor incondicional. É como se ele enxergasse a criança ferida dentro daquele homem, né? Era dor que o levou a cometer um ato tão terrível. E essa compaixão é o que nos permite romper o ciclo de violência e de ódio. É o que nos liberta da necessidade de vingança, de punição. E aí, com o coração mais leve, a gente pode começar a construir um mundo mais humano, mais justo, mais amoroso. É verdade. E aí o Walsh, ele nos chama a fazer essa escolha, né? A ter a coragem de experimentar Deus como parte de nós mesmos. A reconhecer a unidade que nos conecta a todos os seres.
E a partir dessa experiência de unidade, a gente pode começar a transformar nós mesmos e o mundo ao nosso redor. É como se a gente abrisse um portal para uma nova dimensão de consciência, onde a separação se dissolve e o amor se torna a força motriz de todas as nossas ações. Nossa, que lindo. E para nos ajudar a trilhar esse caminho, né, o Walsh nos oferece aquelas 3 ferramentas que a gente já comentou. A contextualização das experiências, a pergunta da unidade e a voz de Deus em primeira pessoa. Isso, vamos explorá-las um pouco mais. Vamos. Começando pela contextualização das experiências dentro de uma estrutura espiritual. Como é que isso funciona na prática? É como se a gente olhasse para os acontecimentos da nossa vida através de uma nova lente, sabe? A lente da nossa natureza espiritual. Em vez de se identificar apenas com nossos dramas, com as nossas emoções, a gente pode se lembrar que somos seres espirituais em uma jornada de aprendizado e evolução. Cada desafio, cada obstáculo se torna uma oportunidade de crescimento, de expansão da consciência. Exatamente. As dificuldades perdem o peso, a intensidade, porque a gente entende que elas fazem parte de um propósito maior. É como se a gente desse um zoom out na nossa vida e enxergasse o panorama completo, a beleza da jornada. Mesmo com seus altos e baixos. Faz sentido. E a pergunta da unidade, como é que a gente pode usar ela no dia a dia? É aquela pergunta que nos convida a buscar em nós mesmos aquilo que a gente vê nos outros, né? Existe alguma parte do que eu tô vendo lá fora que também existe aqui dentro, em mim? Isso. É uma pergunta simples, mas que nos leva a um profundo mergulho em nós mesmos. A gente pode usar ela diante de qualquer situação, qualquer pessoa que desperte uma emoção forte na gente, seja admiração, alegria, raiva, medo, inveja. Ao buscar em nós mesmos a mesma qualidade, o mesmo comportamento que a gente está julgando nos outros, a gente abre espaço para compaixão, para compreensão. Exatamente. Em vez de apontar o dedo, a gente pode olhar para dentro e reconhecer a nossa própria sombra, a nossa própria imperfeição. E essa autoconsciência nos liberta da necessidade de julgar, de condenar. A gente passa a enxergar a humanidade compartilhada em cada ser, por trás das máscaras, das diferenças. É como se a gente dissolvesse as fronteiras entre eu e o outro, reconhecendo a unidade que nos conecta a todos os seres. A gente se coloca no lugar do outro, né? Isso. E a voz de Deus em primeira pessoa, como é que a gente pode colocar em prática? É um convite a expressar em palavras e ações a divindade que reside em cada um de nós. É como se a gente desse voz ao nosso eu mais elevado. O eu que é amor, compaixão, sabedoria. Em vez de reagir com raiva, com violência, a gente pode responder com gentileza, com paciência, com compaixão. Isso. A gente pode oferecer um sorriso a um desconhecido, uma palavra de conforto, um amigo que está sofrendo, um gesto de ajuda a quem precisa. A gente pode espalhar amor por onde a gente passar e irradiar a luz divina que reside em cada um de nós. E ao fazer isso, a gente está não apenas transformando a nós mesmos, mas também contribuindo para a criação de um mundo mais harmonioso, mais amoroso, mais divino. Que lindo! Me sinto inspirado a colocar essas ferramentas em prática. E você? O que achou dessa segunda parte do nosso mergulho no The Essential Path? Bem-vindos de volta ao nosso mergulho profundo no The Essential Path. Nas últimas partes, a gente explorou a suposição da separação como a raiz de tantos problemas e as ferramentas propostas pelo Walsh para a gente trilhar um caminho de maior compaixão e unidade. É isso aí. E agora, na reta final da nossa conversa, a gente vai mergulhar nas implicações práticas dessa jornada de despertar para a nossa verdadeira natureza, né? O que muda na nossa vida quando a gente entende que somos seres espirituais e parte de uma única essência? Essa é a pergunta que fica, né? Que tipo de futuro a gente pode esperar quando a gente abraça essa nova perspectiva? O Walsh, ele descreve as características de uma espécie desperta. E a lista é realmente inspiradora. Imagina um mundo onde as pessoas vivem a unidade em todos os aspectos da vida. Um mundo onde a verdade, a integridade e a colaboração são os pilares da sociedade. Nossa, o mundo livre da punição como forma de controle, onde a abundância substitui a escassez e a necessidade de posse e competição se dissolve. É difícil até de imaginar como seria viver num lugar assim. É verdade, mas o Walsh, ele garante que essa realidade é possível. Ele propõe um mundo onde a tecnologia serve à humanidade e ao planeta, onde a violência se torna impensável e o amor incondicional é a base de todas as relações. Parece utópico, né? Mas ao mesmo tempo profundamente libertador. E por onde a gente começa a construir esse novo mundo? A chave para a mudança, segundo Walsh, está em cada um de nós. Ao escolhermos experimentar Deus como parte de nós mesmos, ao assumirmos a nossa natureza espiritual e a unidade que nos conecta a todos os seres, a gente dá o primeiro passo para a criação desse novo mundo. Então a transformação individual é o alicerce para a transformação coletiva.
Exatamente. Essa escolha se manifesta em cada pequena ação, em cada decisão, em cada interação com o outro. A gente começa a questionar os velhos padrões de comportamento, a romper com as crenças limitantes que nos aprisionam na ilusão da separação. E que tipo de ações a gente pode tomar nesse sentido? Como que a gente traduz essa mudança de perspectiva para o dia a dia? A gente pode começar por fazer escolhas mais conscientes, mais alinhadas com a verdade do nosso ser, com um bem maior, cultivar a compaixão, a gentileza, a generosidade em todas as nossas relações. Usar nossa voz para defender a justiça, a igualdade, o respeito a todas as formas de vida. Contribuir para a cura do planeta, para a criação de uma sociedade mais justa e sustentável. São tantas possibilidades, né? É isso aí. O Walsh, ele nos convida a ser a mudança que a gente quer ver no mundo. A ser faróis de luz, irradiando a energia do amor, da compaixão e da unidade. E ele garante que, à medida que mais e mais pessoas despertarem para essa verdade, a transformação se tornará irreversível. O The Essential Path se revela, então, como um chamado à ação, né? Um convite para a gente abraçar o nosso potencial mais elevado, tanto individualmente quanto como espécie. E para você que nos acompanhou nesse mergulho, quais as suas maiores reflexões? Quais insights você leva para a sua vida? Quais desafios você está disposto a abraçar? A gente espera que essa jornada tenha plantado semente de transformação no seu coração e que você possa florescer em toda a sua plenitude, contribuindo para a criação de um mundo onde a unidade, o amor e a paz prevaleçam. É isso aí. Gratidão por sua companhia nesse mergulho profundo. Esperamos que tenha sido enriquecedor e inspirador. Até a próxima.